A origem dos investimentos, o nascimento da confiança. Imagine um mundo sem bancos, sem bolsas de valores, sem investidores de Wall Street. Agora, volte no tempo, há mais de 5.000 anos, para a antiga Mesopotâmia. Foi ali que os primeiros registros de investimento surgiram. Mas o que realmente significa investir? Para os sumérios, o investimento era simples: confiança. Os templos como os primeiros bancos. Os templos não eram apenas centros religiosos, mas verdadeiras instituições financeiras da época. Eles acumulavam riquezas não apenas em metais preciosos, mas também em grãos e gado, fundamentais para a economia suméria. Os sacerdotes, que gerenciavam esses recursos, emprestavam bens para agricultores e comerciantes em troca de uma taxa de retorno, algo similar aos juros modernos. Como funcionava esse sistema? Imagine um agricultor que precisava plantar trigo, mas não tinha sementes suficientes. Ele podia recorrer ao templo, pegar emprestado e devolver na época da colheita, geralmente com uma porcentagem extra. Se esse agricultor não conseguisse pagar, o templo poderia confiscar parte de sua produção ou mesmo terras, algo muito parecido com sistemas de hipoteca atuais. O governo e os sacerdotes como reguladores financeiros. Diferente de hoje, onde governos e bancos centrais regulamentam a economia, naquela época eram os templos que impunham regras e garantiam que os contratos fossem cumpridos. Os registros eram feitos em tábuas de argila, garantindo que as transações fossem documentadas e reconhecidas oficialmente. Esse controle centralizado criou os primeiros traços de um mercado financeiro, mesmo que rudimentar. Conexão com o presente. Hoje, os bancos centrais regulam moedas, mas a lógica é a mesma. Confiamos neles para proteger e multiplicar nossa riqueza, assim como os mercadores confiavam nos templos antigos. O conceito de juros também nasceu ali. Atualmente, quando alguém financia um imóvel ou faz um empréstimo, está repetindo um processo que começou há milhares de anos. Mas, e se o investimento não fosse apenas sobre confiança? E se fosse sobre assumir riscos para ganhar mais? Foi aí que surgiu uma grande revolução econômica. Babilônia e os primeiros contratos financeiros. À medida que o comércio crescia, também crescia a necessidade de acordos mais seguros. E foi na Babilônia, cerca de 1800 a.C., que encontramos os primeiros contratos financeiros detalhados. O Código de Hammurabi e as primeiras regras de investimento. O Código de Hammurabi, uma das primeiras legislações escritas da história, já trazia regulamentações para empréstimos e investimentos. As taxas de juros eram estipuladas por lei, cerca de 20% anuais para grãos e até 33% para prata, evitando abusos dos credores. Surgiram penalidades severas para calotes, garantindo maior segurança nas transações. O nascimento da burocracia financeira. A formalização dos contratos trouxe maior previsibilidade para os negócios e incentivou a expansão do comércio. Comerciantes passaram a utilizar tabeliães para registrar seus acordos em tábuas de argila, garantindo reconhecimento oficial. Além dos empréstimos simples, surgiram os primeiros modelos de sociedade de investimento, onde comerciantes se juntavam para financiar grandes expedições comerciais. A evolução do crédito e da confiança no mercado. O avanço da escrita cuneiforme ajudou a padronizar registros financeiros, permitindo que contratos fossem seguidos com maior precisão. Esse sistema ajudou a conectar diferentes cidades e fortaleceu a economia da Babilônia, tornando-a um dos primeiros grandes centros financeiros do mundo. Comparação com hoje. Se você já fez um empréstimo ou financiou um carro, parabéns! Você usou um sistema que evoluiu diretamente desses contratos babilônicos. A diferença. Hoje, temos leis de proteção ao consumidor e bancos digitais. O conceito de taxa de juros regulada pelo governo tem suas raízes nos decretos babilônicos. Mas havia um problema: emprestar dinheiro tinha riscos. E se o devedor falisse? Como minimizar prejuízos? A resposta viria do Império Romano. O Império Romano e o mercado de capitais primitivo. Se a Babilônia trouxe as bases do crédito, foi Roma quem levou os investimentos a outro nível. Com a expansão do Império, surgiram os primeiros mercados de capitais primitivos, lista os primeiros mercados financeiros. O Fórum Romano se tornou um grande centro financeiro, onde comerciantes e aristocratas investiam em expedições e infraestrutura. Surgiram os Societatis Publicanorum, corporações que financiavam obras públicas e campanhas militares, funcionando como uma versão primitiva das sociedades anônimas modernas. Investidores compravam cotas dessas empresas, lucrando conforme os projetos se desenvolviam. A evolução dos instrumentos financeiros. Os contratos começaram a se tornar mais sofisticados, com cláusulas de risco e expectativa de retorno ajustadas ao tipo de empreendimento.
O conceito de risco compartilhado começou a se consolidar, incentivando investimentos maiores. Surgiu um sistema rudimentar de negociação de participações, onde contratos eram comprados e vendidos, muito semelhante ao mercado de ações atual. Impacto na economia romana e global. Roma foi um dos primeiros impérios a utilizar o conceito de financiamento coletivo para grandes obras e projetos militares. A estabilidade política e militar garantiu que os investidores tivessem segurança para alocar recursos a longo prazo. O sistema econômico baseado em expansão territorial impulsionou o crescimento de novos mercados, semelhante à globalização moderna. Em comparação com hoje, se você já investiu em ações ou startups, está seguindo os passos dos comerciantes romanos. A grande diferença. Hoje temos regulamentações, bolsas de valores organizadas e tecnologia para garantir transparência. Os contratos financeiros da época foram a base para os modelos jurídicos usados hoje no mundo corporativo. Mas, assim como todo grande império, Roma enfrentou desafios econômicos. Inflação, crise de confiança e colapsos financeiros mostraram que, sem controle, até os maiores mercados podem ruir. Como evitar esses erros no futuro? Das grandes crises ao mercado moderno. Com a queda de Roma, a economia europeia mergulhou em um período de estagnação. Mas os princípios financeiros romanos não desapareceram. Eles foram redescobertos na Renascença e evoluíram para o mercado moderno. Os primeiros bancos e o renascimento do investimento. Durante a Idade Média, famílias como os Médici criaram os primeiros bancos organizados. No século XVII, a Bolsa de Amsterdã se tornou a primeira bolsa de valores oficial. A Revolução Industrial acelerou o desenvolvimento do mercado de capitais, levando ao sistema que temos hoje. Conclusão final: o investimento evoluiu, mas os princípios fundamentais permanecem: confiança, risco e retorno. O que começou nos templos sumérios agora está nos apps de investimento. E o futuro? Inteligência artificial, blockchain e descentralização podem ser os próximos passos dessa jornada temporal. Se essa viagem pelo tempo abriu seus olhos para o incrível mundo dos investimentos, então imagine o que mais podemos descobrir juntos. O mercado financeiro evolui a cada dia, e aqui no mercado atemporal, estamos sempre um passo à frente na história. Agora é com você. Se inscreva no canal para não perder as próximas histórias que vão transformar sua visão sobre dinheiro e tecnologia. Deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer as raízes do mercado global. Comente aqui, qual parte da história mais te surpreendeu? Compartilhe com aquele amigo que pensa que investir é coisa do século XXI.